Irmã de Shannon Tate critica a soltura de Leslie Van Houten da família de Charles Manson. Vamos lá que eu vou te explicar essa história direitinho pra você entender e tem uma lição pra gente tirar disso, tá? Aliás, tem duas lições. Vamos lá. Você sabe essa história? Que inclusive foi em 2019 que saiu o filme do Once Upon a Time in Hollywood, foi. Foi. É muito bom. Era uma vez em Hollywood do Tarantino que ele dá uma brincada com essa história, ele põe um final feliz numa história que na verdade é muito trágica. Qual que é a história? Um cara chamado Charles Manson, né? Ele é mundialmente conhecido. Ele nasceu numa família muito problemática, cara. A mãe dele era alcoólatra, o pai dele era um golpista que quando percebeu que a mãe dele estava grávida foi comprar cigarro e nunca mais voltou. A mãe dele, sei lá, só fazia cagada, tentou trocar ele por uma garrafa de cerveja. Ele foi uma criança que foi criada sem pai, foi criada com uma mãe alcoólatra que simplesmente não ensinou ele o que tinha que fazer. Ele sofreu torturas físicas, inclusive, na infância, porque ele foi educado nesses internatos, onde na época você tinha palmatória, aquelas histórias, sabe? Ajoelhar no milho e bater e não sei o que lá. O cara ficou absolutamente perturbado. Esse cara virou um psicopata. E ele cometeu muitos crimes ao longo da vida dele. Pra você ter uma ideia, ele passou mais da metade da vida dele, antes dele cometer os crimes famosos dele, ele já tinha passado mais da metade da vida dele na cadeia. Então o cara era preso, saía, fazia filho, não criava, e dava golpe, e era cafetão, explorava mulher e não sei o que lá. Beleza. O que aconteceu? Um dia, esse cara decidiu criar uma família. O que é uma família? Né? Na verdade, foi um culto que se criou em volta da personalidade do Charles Manson, onde basicamente ele dizia que o mundo ia acabar. Né? Isso aí, se não me engano, cresceu nos anos 70, onde tinha aquela onda hippie, né? Ambientalista. Não, pessoal, o mundo vai acabar, a gente tem que tomar conta do meio ambiente e tomar uns alucinógenos aqui e não sei o quê. E esse cara criou uma seita onde basicamente ele dizia que ia haver uma guerra entre brancos e negros. Então, os negros eram inimigos, os negros eles iam acabar com o mundo e a gente tinha que ter uma guerra ali, uma guerra racial, para que a gente no dia do juízo final fosse julgado para ir para o paraíso. Era basicamente isso. Era tipo uma versão tosca do que é o islamismo xiita, sabe? É uma versão tosca disso, que ia ter uma grande jihad entre os brancos e os negros, e para você ser julgado no juízo final e ir pro paraíso, você tinha que matar os negros. Beleza, o que esse cara fez? Ele começou, e se não me engano ele foi para São Francisco, eu não lembro agora para onde ele foi, e ele pegou um rancho ali meio longe da cidade e começou a criar o que se chamava de família, né? Então era ele, alguns poucos homens, muitas mulheres, onde ele basicamente era o líder da seita, e ele falava, ó, você vai casar, você vai ter relação com esse homem, o cara tinha que pedir permissão para ele para ter relação com as mulheres, a mulher só podia ter relação sexual com quem ele permitia, então era uma seita absolutamente autoritária, de gente muito maluca, riporonga, onde ele dizia que tinha que ser a favor do meio ambiente, matar o negro, não sei o que lá. O Charles Manson foi lá e ele criou essa seita. E essa seita era basicamente muito autoritária. E por algum motivo, eu não lembro exatamente qual, ele cruzou o seu caminho, a sua história se cruzou com a de um produtor musical muito rico. E eu não sei também qual foi o motivo, eu não sei o que aconteceu. Aliás, deixa eu contar uma coisa antes do Charles Manson para vocês verem que interessante. Uma vez ele chegou para um cara, que eu esqueci que ele era, e falou assim, ó, ou você entra pra família ou você morre. Só que pra entrar pra família você tem que ter dinheiro. Aí esse cara foi lá e falou, vou roubar um negro. Afinal de contas, né? A guerra santa é entre brancos e negros. Eu tenho que prejudicar os negros, então eu vou roubar um negro. E foi lá e roubou um negro. Só que ele roubou um negro que era traficante de drogas. O cara era poderoso. E aí ele roubou esse negro e o negro falou assim, agora eu vou retaliar vocês. O Charles Manson ficou obcecado com isso, mandou fazer patrulha armada em volta do rancho dele lá, tal, não sei o que, e falou, você quer saber? Eu vou matar esse cara antes que ele mate alguém da minha família, da minha seita. Ele foi lá matar o cara, mano, o negro era foda, mano. Ele não conseguiu matar o cara sobreviveu. Ele sobreviveu. Aí que começaram os crimes mais famosos do Charles Manson, né? Ele começou a matar, a vandalizar casa dos inimigos de um grupo que na época chamava Panteras Negras, né? Que era um grupo de negros socialistas que, enfim, tinham as reivindicações dele e ele era rival desse grupo e ele tentava incriminar os caras e tal. E aí ele começou a ter ali
os seus crimes mais famosos sendo cometidos. Beleza, no meio dessa história toda, ele encontrou esse produtor musical, e eu também não lembro como, ele chantageou esse cara da mesma forma. Ele falou, ou você entra pra família, ou nós vamos te torturar, matar e acabar com toda a sua família. Enfim, capturaram o cara falou, não vou entrar, não vou entrar, não vou entrar. Ele ficou sendo torturado ali por um grande período de tempo, se não me engano, mais de 50 dias. Ficaram ali torturando o cara, não vou entrar, não vou ceder, não vou ceder, não vou ceder. Mataram esse cara que era muito rico. Aí o Charles Manson falou o seguinte, agora nós vamos na casa dele, ele tem algumas propriedades, nós vamos nas casas dele e nós vamos matar todo mundo que estiver lá. Numa dessas casas, que era uma casa luxuosa, uma casa muito bonita, quem estava morando lá há pouco tempo? O casal, como é que é? Shannon Tate e o Roman Polanski. Sim. Que, aliás, me fala uns filmes famosos do Roman Polanski aí. Ele tem O Bebê de Rosemary. O Bebê de Rosemary, maravilhoso esse filme, que inclusive... O pianista é dele? O pianista do Polanski? Eu não sei. Eu sei que o Bebê de Rosemary é muito bom. E só uma outra curiosidade aqui, ó. Aqui minha cabeça vai trazendo as coisas. Quem fez o Bebê de Rosemary... Eu esqueci o nome dela. Como é o nome da atriz? É a... Nossa, que é a ex-mulher do Woody Allen. Esqueci o nome. Ah, caramba, não. Preciso lembrar. Peraí, pra ver. O pianista é do Polanski. Pra mim, o pianista é o melhor filme dele. O pianista é muito maravilhoso, bom. assim. E eu não sabia que era uma história real. É mesmo? Eu não sabia que era uma história real. Eu descobri há pouco tempo. É uma história real. Caralho, eu não sabia. É uma história... Então, ele não fala no filme, cara. Cadê? Mia Farrow. Ah, isso. A Mia Farrow, que é uma excelente atriz, inclusive, ela foi esposa do Woody Allen, né? Ela foi esposa do Woody Allen. E enquanto eles estavam casados... Você vê que, calma que é uma história paralela, isso aqui não tem nada a ver com o Charles Manson. A Mia Farrow casou com o Woody Allen. O Woody Allen falou assim, vamos adotar uma criança? Vamos adotar uma criança. Eles adotaram uma menina, se não me engano... Eu não lembro se ela era vietnamita, se ela era de algum lugar do Extremo Oriente. E ele se apaixonou pela própria filha adotiva. Nossa. Casou com a própria filha adotiva, se separou da Mia Farrow, casou com a própria filha adotiva e vive com ela até hoje. Bom, Chinatown. Chinatown é bom também. Chinatown do Ron. Que é branco e preto, né? Sim. Se não me engano é com o Robert De Niro? Não, é com aquele que fez o Coringa dos anos 80, É com o Jack Nicholson. Jack Nicholson. Que, mano, o Jim Carrey imitando o Jack Nicholson é a coisa mais maravilhosa. Muito bom. É muito bom. Mas enfim. Aí ele casou com a filha dele adotiva e sofreu um boicote em Hollywood, ficou um tempo lá mal falado, depois voltou. Vamos lá, vamos voltar à história original. Nessa casa, quem tinha acabado de alugar foi o Roman Polanski e a sua esposa Sharon Tate, tá? O que aconteceu? O Polanski foi filmar na Europa. No que ele viajou, o que aconteceu? Esses hippies, liderados pelo Charles Manson, eles entraram na casa e mataram todo mundo que estava na casa. Eram 5 pessoas, inclusive a Sharon Tate. Que estava grávida de 9 meses. Que estava grávida de 8, 9 meses. Estava pra nascer. Inclusive, ela apelou. Ela falou, cara, eu entro pra família. Ela falou, eu entro pra sua seita. Só deixa o meu filho nascer. E eles não tiveram piedade, mataram ela e mataram o bebê. O que aconteceu? Investigaram o crime. Demoraram, inclusive. A investigação americana demorou pra relacionar o crime com a seita do Charles Manson, né? Ela implorou pela vida e não sei o que lá, beleza e tal. Aí demoraram pra entender que era uma seita, que tinha relação com outros crimes e tal. Beleza, entenderam, prenderam. Uma das mulheres que foi presa... Por que eu tô contando essa história hoje? Ela foi solta hoje. Sabe quanto tempo ela ficou presa? Mais de 50 anos. Vamos ler a matéria aqui. Desce um pouquinho a matéria pra você ver. Ó. Deborah Tate, irmã de Shannon Tate... Eles escrevem, Shannon Tate, eles erraram aqui, né? Mas enfim, a Sharon Tate foi a vítima, né? A grávida. Criticou em entrevista no portal TMZ a soltura de Leslie Van Houten, uma seguidora de Charles Manson que saiu da prisão na Califórnia na terça-feira, dia 11. Aliás, saiu ontem, né? Após cumprir mais de 50 anos de pena por sua participação em 2 assassinatos. Ela disse que está desapontada com o sistema de justiça criminal do estado e especialmente com o gabinete do governador da Califórnia. Deborah acredita que deveria ter lutado mais contra a libertação de Leslie. Vamos lá. Entenda só uma coisa. A Califórnia, imagina que você está nos Estados Unidos aqui. Eu vou mostrar de forma espelhada. Imagina que você está olhando o mapa dos Estados Unidos aqui.
Quando você fala de Nova York, não sei o que, você tá falando dessa ponta aqui. Eu tô falando espelhado pra você. Você olhando do seu lado direito. Quer que eu abra o você mapa? Pode ser. Põe aí, mapa. Nossa, pode crer. Desculpa, eu sou tão cringe que eu esqueci Mano, disso. Inacreditável. Até. Quando você olha os Estados Unidos, ali onde tá perto de Washington e tal, ali tem Nova York e tal, Carolina do Norte, Carolina do Sul. No meio dos Estados Unidos, né, que é inclusive onde os colonizadores, né, a galera, os ingleses, quando eles chegaram, eles brigaram muito para chegar até essa parte dos Estados Unidos e eles quiseram dominar toda a bacia do Mississippi. O Mississippi é um rio que cruza os Estados Unidos de norte a sul, né? Então era uma coisa muito nobre ali, geograficamente, para os caras perderem. Eles falaram, a gente tem que ter essa bacia toda, a gente tem que dominar desde a nascente até o fim dela, porque essa bacia tem que ser inteira do nosso país, que a gente vai construir. Dominaram. Essa parte aí do meio, onde você tem os rednecks ali, onde você tem a galera mais conservadora, você tem ali aquela galera mais, o Texas ali embaixo, a galera arma e não sei o que lá tal. Quando você vai pra esquerda, né, você vai lá, falei que era em São Francisco, era em São Francisco que aconteceu isso daí. Lá na Califórnia, onde você tem ali inclusive Malibu, não sei o que. Hollywood. Esta parte essa parte dos Estados Unidos, essa alcinha da Califórnia, que é o Golden Coast, é muito esquerdista. Os caras são esquerdistões, cara. E eles estão começando com essas ideias de não, contravenção penal, né? Tem que ver também o crime, talvez a pessoa seja um pouco vítima da sociedade. Pra você ter uma ideia, o lugar mais esquerdista dos Estados Unidos, entre aspas, né? Nova York também tem ali seus pontos de esquerdismo, não sei o quê. Mas se você pegar ali o estado, talvez o estado mais esquerdista dos Estados Unidos, a pessoa presa por assassinato fica 50 anos na cadeia, cara. Uhum. O lugar assim, onde é o mais frouxo, você fica quanto você matar alguém? 50 anos. E ainda quando ela é solta, ela foi solta agora, a galera tá criticando. Peraí, não era prisão perpétua? Não. Por que ela tá saindo? Mas ficou 50 anos preso. Não interessa. É perpétua, tem que prender. Inclusive, pra você ver como o esquerdismo é fogo. Ela vai sair, ela vai ficar 1 ano num programa intermediário, né, de liberdade. Não é liberdade condicional, tem um outro nome, pra ela se adaptar ao mundo. Porque você imagina que ela foi presa, sei lá, com 20 e poucos anos. Ela tá saindo com 70. Ela ficou 50 anos, ela não sabe. Cara, imagina que é o seguinte: ela nunca pegou um celular. Ela não sabe o que é um iPhone. Ela não sabe o que é um iPhone. Ela não sabe. Tipo assim, ela não sabe dirigir. Ela não sabe o que é um Tesla. Como assim imagina. carros andam sozinho? Hã? Como assim carros podem andar sozinhos? Não, ela sozinhos? não sabe nada. E aí ela vai inclusive ter um cartão de crédito, vai trabalhar pra se readaptar. E a galera tá criticando isso com razão. Eu acho que o seguinte, prisão perpétua é perpétua. A vida das pessoas que ela matou tem alguma chance de retornar? Não tem. Então é perpétuo e acabou, tá? Enfim, ela tá sendo solta hoje. Por que eu estou te trazendo essa história? Foi solta ontem. Vamos comparar com um caso muito famoso aqui do Brasil? Você lembra de uma mulher chamada Suzane von Richthofen? Claro. A Suzane von Richthofen matou seus pais, se não me engano, em 2002. Foi isso, né? Sim. E ela foi presa... Eu sei que ela foi presa em outubro de 2002. Sim. Ela saiu da prisão já, cara. Ela passou 20 anos. Não, 10 anos, pô. 10 anos. 10 anos ou 20 anos? Não, 20, anos? 2002, 2022. Ela foi solta quando? Vê aí quando ela foi solta. Ela foi solta 11/1 de 2022. Ela foi solta ano passado, então ela passou 20 anos na cadeia. Sim. Ela passou menos da metade. Mas eu acho que existe um caso que é menor, que é o goleiro Bruno. Tem mais. Não, o goleiro Bruno passou menos. Quer ver outro que passou menos? Elise Matsunaga. Elise Matsunaga. A Elise Matsunaga, ela matou, esquartejou o seu marido, colocou ele numa mala, tá? Dispensou o corpo. E ela ficou, se não me engano, a Elise ficou só 10 anos. Se o não me goleiro engano. Bruno com certeza ficou menos que 10 anos. O goleiro Bruno ficou menos do que 10 anos. Exatamente. Você quer ver outra coisa? Você quer ver outro caso? Você sabe quem é o Prior, que é aquele maluco do Big Brother? Sim. Eu vi que ele foi... Ele foi acusado de estuprar uma mulher. Eu não entendi o caso, mas dizem que tem exame onde tem lacerações genitais nela. Então, assim, não é que estuprou, olhou pro decote dela, ou falou alguma besteira pra ela, porque hoje aqui também tudo é estupro. Não. Ele estuprou de fato. Não sou eu que está dizendo. A notícia é essa. Aí ele foi condenado. Mano, o cara foi condenado por estupro 10 anos depois do ato. E ele vai responder em liberdade. Eu não entendo isso, bicho. Eu não entendo isso. Como é que o cara, supostamente, né? Vamos falar isso aqui pra não ser processado. Estuprou. A justiça falou assim, ó. Você estuprou a mulher. Tá? Está provado.
E ele responde em liberdade, velho. Não tô entendendo isso daí, bicho. Você acha que é porque ela tem dinheiro? Eu não sei. Assim, com certeza ele usou muito dinheiro pra contratar bons advogados, pra ter bons recursos, pra não sei o que lá. Mas, sério, velho? Sério que nós vamos ser esse tipo de país? Então, olha a comparação que eu tô trazendo aqui. Esta mulher, volta na notícia lá, que foi... Põe a foto dela pra gente ver. Não é essa, daí é a irmã da vítima. Isso aí é o cara. Põe o nome dela no Google. Corta do. Cadê? Leslie Van Houten, aí embaixinho. Aí. Ela entrou com 20 e poucos anos, saiu com 70 e poucos anos da prisão e tem gente reclamando. Cara, vamos lá. Ela tá muito bem pra 70 e poucos anos, hein? Tá. Não tá bem? Tá. Foi muito bem tratada na prisão, inclusive, né? Mas você vê... E tem gente reclamando. Aqui, a Suzane von Richthofen ficou menos da metade do tempo dela, ficou 20 anos. A Elise Matsunaga ficou 10 anos presa e o goleiro Bruno muito menos. E acabei de ver o Felipe Prior ser condenado por estupro e vai responder em liberdade. E ainda por ele ser réu primário, por ele ter endereço fixo, por ele ter trabalho, ele pode inclusive tentar converter isso em pagamento de horas de serviço, etc. Que tipo de país a gente quer ser? Ah, mais uma. Em compensação, o Léo Lins está sofrendo um processo criminal por fazer piadas em cima de um palco. Pode ser preso a qualquer momento. Ele pode ser preso. E o crime dele é inafiançável, tá? Porque, teoricamente, o suposto crime dele, que é racismo, é inafiançável. Então, nós estamos num país onde você matar uma pessoa, esquartejar essa pessoa... O Plítio trouxe um negócio que o Kim sempre falou, que é o seguinte. Se você pegar... O ranking, a probabilidade de você abrir uma empresa e ela falir, principalmente nos primeiros 5 anos, é mais de 90%. Mais de 90% de chance de você falir a sua empresa em 5 anos, tá? Nos primeiros 5 anos. Ao passo que, se você roubar uma empresa, a chance de você ser pego é de menos de 7%. Se você for pego e você for condenado, por exemplo, a 6 anos, que é a pena mínima de homicídio, você pode ter um bom comportamento e você pode cumprir 1/6 da pena. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: compensa mais você roubar uma pizzaria do que você abrir uma pizzaria. Porque se você for pego, que a chance é muito menor, e você matar o dono da pizzaria, você é condenado no Natal, você é preso em janeiro, no outro Natal você já está solto. É isso, irmão. É isso. Esse é o país que a gente está construindo. Esse é o país que a gente está construindo. Você sabe que essa história toda aconteceu por causa de uma música, né? Que história toda? A história do Charles Manson aconteceu por causa de uma música. É mesmo? Não sei qual do música. Sherika, dos Beatles. Ah, eu sei que tem uma música... Ele pensava que o John Lennon concordava com ele e que ele escrevia subliminamente mensagens pro Charles Manson. É verdade. E por causa dessa música, ele foi lá e matou a Sharon Tate. É verdade. Pena que a gente não pode pôr a música aqui porque cai a live, mas ia ser muito bom a gente pôr essa música só pra gente, né, ter um gostinho.